Você tenta interagir com seus seguidores, bota várias caixinhas de perguntas pra gerar uma conexão, mas acaba que ninguém responde e você se sente sozinho. Como se não tivesse ninguém te escutando e você falando completamente sozinho. E tem um motivo que pode estar fazendo isso acontecer. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Olha, eu vejo muitas pessoas abrindo a caixinha de pergunta lá no Instagram e colocando lá no history aquela frase que o próprio Instagram oferece, né? Que é o faça uma pergunta. E aí a pessoa só joga lá. E é aí que quando você coloca nela que você se sente sozinha, porque você não vê pessoas interagindo, colocando pergunta e você sente que não tá falando com ninguém, que ninguém te ouve. E esse é o seu erro, porque quando você for colocar uma caixinha de pergunta no Instagram, você tem que colocar uma caixinha estratégica. No vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo para criar uma caixinha de pergunta que gere desejo nas pessoas para elas se sentirem atraídas em responder. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, pode deixar um comentário aqui abaixo me falando alguma dúvida que você tiver que eu vou ter o prazer de responder. Se você ainda não é famoso ainda, tem uma grande questão de diferença disso, porque os famosos, o pessoal já tem várias curiosidades para saber sobre a vida deles, então fica muito mais fácil quando eles botam uma caixinha de pergunta e faça uma pergunta. Já para outras pessoas que não são famosas, é muito mais difícil, porque pensa, você bota, faça uma pergunta. E o nosso cérebro, querendo ou não, ele tem um pouquinho de preguiça. Então as pessoas vão ter essa preguiça de pensar em fazer algum tipo de pergunta para colocar na sua caixinha. Então, com essa preguiça, eles preferem simplesmente passar e não deixar a pergunta. Então, quando você bota essa frase, fica muito aberto e as pessoas acabam não tendo noção do que perguntar. Elas vão pensar, vão ter que pensar, ai meu Deus, o que eu vou perguntar, o que eu vou colocar. E aí fica muito mais difícil, tu não tá dando um trabalho mais fácil para ela. Então é por isso que na próxima caixinha de pergunta você vai usar ela de forma estratégica. O que você vai fazer? Antes de você colocar ela, você vai iniciar um assunto. Você vai começar algum assunto ali que vai gerar um debate. Mas como assim introduzir um assunto? De preferência, com muita preferência relacionada ao seu nicho, ao sobre o que você fala no Instagram. Então, por exemplo, se eu falar de autoestima no Instagram, se o meu conteúdo for sobre isso, eu posso colocar uma caixinha de pergunta perguntando como está a sua autoestima hoje. E aí as pessoas vão responder justamente com uma coisa que eu já deixei ali pra ela, sobre o que ela tem que botar na caixinha de pergunta, e não uma coisa tão aberta quanto faça uma pergunta. Tem milhares de possibilidades e às vezes a pessoa não sabe o que pensar pra colocar. Mas esse tipo que eu dei de exemplo pra vocês é exatamente escrito o que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se eu tiver um nicho e eu falo de fotografia, eu posso botar uma caixinha de pergunta direcionada ao meu nicho. Eu posso botar, faça uma pergunta sobre iluminação, ângulo, poses, entende? Então, tudo tem no contexto ali do seu nicho. E claro, tem perfis que ainda estão iniciando, né? Que acabaram de começar um perfil e pode ser que as pessoas ainda não mandem perguntas, porque ainda tem que gerar essa conexão. Mas isso quer dizer que você não é pra colocar? Não, você vai colocando, porque com isso o seu público começa a se acostumar. E aí, aos poucos, eles vão botando perguntas. Uma outra dica muito legal é sempre quando você responder essas caixinhas de pergunta e você acha que são dúvidas muito importante, que outras pessoas também teriam essas dúvidas, você tem que salvar lá nos destaques, porque as novas pessoas que chegarem no seu perfil, quando forem no destaques, já vai ter as dúvidas sanadas, porque alguém já perguntou sobre aquilo. Então também é muito legal você salvar lá nos destaques.